Neste momento, vamos fazer o estudo do livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim fazendo, você receberá todos os novos programas inscritos através do canal do YouTube. Obrigado. Matéria do capítulo 28, examinando a mediunidade e serviço ao próximo. Aspiras ao desenvolvimento da mediunidade para mais fácil intercâmbio com o plano espiritual. Naturalmente que o intercâmbio com o plano espiritual é através da mediunidade. O que é, na verdade, uma relação entre o médium, homem, e o espírito, o desencarnado. Isso é possível de manifestar a mediunidade de acordo com o grau de sintonia que proporciona de ligação do médium com o espírito. É possível de exercer a mediunidade do homem captando os pensamentos e as vibrações dos espíritos. Também é possível do espírito exercer uma obsessão em cima de uma determinada pessoa através dos recursos mediúnicos da pessoa que capta, recepciona as vibrações negativas, prejudiciais do espírito, que se chama obsessão. Também é possível do homem exercer domínio sobre determinado espírito residente no mundo espiritual. Então veja que existem vários tipos de mediunidade. Existe também um tipo de obsessão ou domínio exercido de encarnado para encarnado, inclusive o que nós conhecemos como vampirização, ou seja, captação e recepção de vibrações negativas entre vivos. Portanto, existem muitos vivos que sofrem continuamente perdas de energias por causa da conexão feita através de uma vibração negativa de um encarnado querendo dominar outro encarnado. E assim também existem pessoas que perdem energias, sentem-se enfraquecidas, próximas de pessoas dotadas dessas qualidades dominantes que procuram vampirizar, ou seja, roubar energias. Isso também ocorre devido a encarnado com capacitação mediúnica. Porém, diz aqui, o desenvolvimento da mediunidade para facilitar o intercâmbio com o plano espiritual. A mediunidade se desenvolve à medida em que aperfeiçoa ou se aproxima de sua natureza espiritual, ou seja, através de estudos, de treinos, de aprimoramento espiritual, pode desenvolver a mediunidade. Também existem pessoas que comparecem na existência Terra já dotadas de dons mediúnicos, muitas das vezes inconscientes, não têm consciência dos dons mediúnicos que possuem. Essas pessoas que já nascem com os dons mediúnicos, por vezes o que nós chamamos na doutrina espírita de médium de tarefa ou médium com determinada missão. Esses,
obrigatoriamente necessitam aperfeiçoar suas qualidades de conhecimentos da doutrina espírita para melhor se habilitarem na senda da mediunidade. Muitas das vezes, essas pessoas dotadas de dons mediúnicos que nascem na Terra já comparecem preparadas do mundo espiritual. No mundo espiritual, aperfeiçoaram suas qualidades, foram treinadas para que não fracassassem na senda da mediunidade aqui na Terra. Porém, quando encarnados, ou seja, aqui na existência Terra, muitas das vezes encantados com os dons materiais existentes ao redor, acabam esquecendo a missão com que vieram, ou seja, servir a causa da mediunidade em prol da expansão da doutrina espírita. Isso é perfeitamente possível, entretanto, é preciso que ele abrace as manifestações, compreendendo que ela te pede maior amor e dedicação aos semelhantes, para que se transforme num apostolado de bênçãos. Então veja que esse aperfeiçoamento da mediunidade é possível desde que abrace as manifestações, compreendendo que ela te pede amor e dedicação aos semelhantes. Ou seja, o mundo espiritual procura auxiliar nos trabalhos de mediunidade, notadamente quando o médium se habilita ou se propõe a beneficiar as pessoas ao redor ou as pessoas que necessitam de ajuda e que comparecem nos centros espíritas. Portanto, compreendendo que a mediunidade pede amor e dedicação aos semelhantes para que se transforme num apostolado de bênçãos. Existem muitos médiuns gabaritados, capacitados, que transformam os dons que possuem no meio de arrecadar dinheiro, de pedir gratidão a todas as pessoas que venham consultar. Isso, na verdade, embora os dons mediúnicos sejam dotados de um poder praticamente atribuído àquele médium, os bons espíritos que o auxiliam acabam se distanciando, dando lugar aos espíritos zombeteiros, interesseiros e menos empenhados na divulgação do bem e nem da doutrina espírita. Reconhecerás que não retens com a mediunidade um distrito de entretenimento ou vantagens pessoais, e sim um templo-oficina, através do qual os benfeitores desencarnados se aproximam dos homens tão diretamente quanto lhes é possível, apontando-lhes como certo ou lenindo-lhe os sofrimentos, tanto quanto lhe utilizarás os recursos para socorrer desencarnados que esperam ansiosamente que lhes estenda uma luz ao coração desorientado. Então veja que a mediunidade é dada como um dom, uma qualidade ao médium, para que ele exercite, sobretudo, o bem ao próximo, o bem aos semelhantes. Não uma possibilidade de entretenimento ou vantagens pessoais. Diz aqui que é um templo-oficina, é uma qualidade de trabalho, notadamente ao bem do próximo. Quando exercendo a mediunidade numa boa obra ao bem dos semelhantes, aperfeiçoam-se as qualidades pessoais do médium, notadamente nas qualidades de Deus, fazendo com que haja uma gradativa purificação dos conteúdos dos registros malévolos e interiores, e gradativamente
de acordo com o bem e trabalho feito ao próximo, ele tem possibilidades de, muitas das vezes, praticamente eliminar uma causa ou um karma prejudicial que eventualmente tinha que ser ressarcido através de problemas, dificuldades ou acidentes, infortúnios, doenças. Então, com o bem que ele pratica ao próximo, notadamente, ele está a caminho da purificação da própria alma, reduzindo ou eliminando totalmente eventuais entraves que possa dificultar a felicidade ou a realização de muitas das coisas. Receberás com a mediunidade não apenas a missão consoladora de reerguer os tristes, mas também a tarefa espinhosa de suportar corajosamente a incompreensão daqueles que se comprazem sobre a névoa do materialismo. Portanto, veja que, através dos dons mediúnicos, pode transmitir palavras consoladoras, instrutivas a muitas das pessoas necessitadas que estão tristes, desconsoladas, depressivas ou cheias de aflições e ansiedades. Portanto, diz aqui que através das palavras dos bons espíritos é possível de transmitir às pessoas ao redor boas palavras, igualmente consolando e ajudando nos momentos tristes das muitas pessoas. E também diz aqui que uma mediunidade pode ser uma tarefa espinhosa e vai exigir que você, médium, suporte corajosamente a incompreensão daquele que se compraze sobre a névoa do materialismo, ou seja, que manifestam interesses específicos e prejudiciais, notadamente visando proveitos e valores que deturpam a moral das pessoas, muitas vezes interessados em estabelecer a dúvida e a negação para obter, usando o nome da filosofia e da ciência, livre trânsito nas áreas da experiência física, em que a fé opõe uma barreira aos abusos de ordem moral. Então veja que existem também médiuns e espíritos, supostamente mentores do mundo espiritual, que aproveitam essa questão da alma do médium e, pela sintonia de vibrações ou de afinidades, acertam meios de exercer domínio, prejuízo, em oposição à fé e à melhoria da doutrina espírita. Nunca lhes ostentarás a força com atitudes menos dignas que te colocam na dependência do mal. Veja que aqui o Espírito Orientador Emmanuel diz: nunca lhes ostentarás a força com atitudes menos dignas. Ou seja, não vai medir forças com espíritos que eventualmente procuram a comunicação visando interesses materialistas. Não adianta ostentar a força com atitudes menos dignas que te colocam na dependência do mal. Ou seja, é preciso revelar o amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria para desviar dessas tendências malévolas ostentadas pelos espíritos que entram em comunicação com o médium. Mas somente conseguem essa extravagância da tentativa de fazer prevalecer o mal com os médios que lhes concedem sintonia. E ainda mesmo quando ela te propicie meios com os quais te podes sobrepor aos perseguidores e adversários. Tratá-los-á com amor
que não foge à verdade, com a verdade que não desdenha o equilíbrio, admitindo que não te assiste o direito de te antepores à justiça da vida. Então aqui diz, nunca ostente a força com atitudes menos dignas, ou seja, não saia da linha, não perca a calma, a serenidade, não perca a ligação de amparo dos bons espíritos, que assistem a todo momento, todo e qualquer trabalho quando dedicado à mediunidade. Então, nem que a sua mediunidade propicie meios com os quais te pode sobrepor aos perseguidores e adversários. Mesmo que você tenha condições de sobrepor aos adversários e perseguidores, não entre em confronto, mas utilize a sabedoria, o amor, a boa palavra de compreensão, basicamente fundamentado no Evangelho do Senhor Jesus. Não fuja à verdade e com a verdade que não desdenha o equilíbrio. Veja, nunca fuja dessa verdade quando você estiver em intercâmbio com o mundo espiritual. Por exemplo, doença é sintonia de mediunidade, ou seja, o ser humano proporciona ao agente oportunista que provoca a doença. Porém, o agente casual é sempre o espírito. Não é? Mesmo num caso de doença, a sintonia com a doença é feita porque o suposto doente possibilitou a sintonia, a conexão com a doença. E a doença é sempre provocada por algum agente. E o agente, no fundo, por mais inexpressivo que seja, é um espírito. Então, o agente causador é sempre um espírito. Necessidade de contato permanente. O bom médium que queira fazer um bom trabalho, bem como o seu espírito orientador ou mentor com quem tenha afinidade, necessitam ambos de um contato permanente, de tal maneira que tenham afinidades psíquicas constantes e que possam fazer um bom trabalho. Porque todo médium gabaritado, ele não é médium porque o espírito fica encostado nele ou transmitindo a palavra para ele. O médium, ele é um captador, é um receptor de pensamento. Por isso, o espírito orientador, o que vai entrar em contato, ele pode estar numa outra dimensão muito distante do médium. E o médium capta a vibração do pensamento, traduz em meios compreensíveis, inteligíveis, para que outros também possam verificar a boa palavra, ou o ensinamento, ou a orientação. Então, o médium, ele precisa estar bem sintonizado psiquicamente com o espírito. Então, isso é uma prática de todos os dias. Terás a mediunidade por flama de amor e serviço, abençoando e auxiliando onde estejas, em nome da excelsa providência, que te fez semelhante concessão por empréstimo. Então, a mediunidade é uma concessão momentânea e feita por empréstimo, que pode desaparecer de um momento para outro, depende da finalidade específica da mediunidade. E nos dias em que esse ministério de luz te pese demasiado nos ombros, volta-te para o Cristo e perceberás
Feliz que o coração crucificado por devotamento ao bem de todos, conquanto pareça vencido, carrega em triunfo a consciência tranquila do vencedor. Portanto, quando você estiver com sobrecarga de trabalho ou não estiver conseguindo dar conta do recado necessário, recepcionando os pensamentos dos espíritos, você rogue a Jesus o amparo, a orientação desejável, para que você consiga recepcionar todas as orientações provenientes do mundo espiritual, notadamente as orientações de elevada qualidade que possa auxiliar as pessoas ao redor e que estejam necessitando de uma orientação boa, luminosa e feliz. Neste momento, vamos passar para a fase de orações. Peço a você que acalme sua mente, concentre-se, eleve seu pensamento a Jesus e passe para a oração. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos infinita orientação, fazei fluir a infinita sabedoria e amor para que compreendamos corretamente as instruções provenientes dos céus em benefício do maior número de pessoas. Em todos os nossos trabalhos, nas nossas atividades, em todos os momentos da nossa vida, contamos com as elevadas orientações provenientes dos céus e que, em todo o momento da nossa vida, possamos devotar todo o esforço, compreensão e serviço para o bem de todas as pessoas. Senhor, nessa qualidade que estamos necessitando, recepcionando as elevadas vibrações de amor e luz, que tenhamos o coração transformado para o bem, para a bondade, para a compreensão e que possamos nos relacionar com bastante harmonia e em ordem com todas as pessoas ao redor e que possamos ultrapassar todas as entraves, todas as dificuldades e que estejamos dispostos a recepcionar as elevadas vibrações provenientes dos céus em benefício do maior número de pessoas. Agradecemos imensamente a Deus que nos orienta e protege em todos os momentos, que assim seja. O livro Encontro Marcado e demais livros que utilizamos em nossas programações, os pedidos de orações que nós recomendamos para ajudar no aperfeiçoamento espiritual, notadamente na ajuda espiritual, na resolução de muitas dificuldades e problemas, como ainda o agendamento das consultas espirituais, se você estiver necessitando conversar, trocar ideias, receber um conselho ou resolver um problema, você pode fazer tudo isso através desse site. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe sempre.